Basta! Esse é o canal Barroso, seja bem-vindo, eu sou Veloso, vou falar do nosso adversário do jogo de hoje às 18 horas e 30 minutos na Arena Fonte Nova pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este é o raio-x adversário, trazendo hoje o Coelho Mineiro, o América Futebol Clube, fundado lá em 30 de abril de 1912, um clube centenário, um clube que já tem aí 111 anos de idade e apesar disso não encontrou o Bahia muitas vezes na sua história não, só tem apenas 24 confrontos, isso devido aos seus altos e baixos na história, né? Muitas vezes disputou a Série B do campeonato, até a Série C do campeonato, já venceu 2 vezes o campeonato da Série B, uma outra vez o campeonato da Série C e está na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2021, quando ele conseguiu o acesso vencendo a Série B de 2020, ele que tinha caído subido em 2000 para 2018 e caído no mesmo ano, então ele disputou a temporada 2018 e depois passou aí 19 e 20 na Série B, encontrou o Bahia pela última vez lá em 2021, no ano que o Bahia caiu. Então esse sobe e desce do América e do Bahia faz com que eles não tenham tantos confrontos ao longo da história. São apenas 24 encontros onde o Bahia leva uma certa vantagem, venceu 11 oportunidades, perdeu 4 e empatou 9, ou seja, tem até mais empates do que dos 24 jogos, 20 o Bahia não perdeu, só perdeu apenas 4 jogos. Mas se você acha que isso é uma vantagem, se a gente fizer um recorte nos últimos 10 jogos, entre essas duas equipes, as coisas são diferentes. O América tem melhorado aí ao longo da sua história, já está inclusive na terceira temporada seguida do Campeonato Brasileiro, fez 2 ótimas campanhas, as últimas 21 e 22 foram excelentes, foram as melhores aí da sua história de pontos corridos e nos últimos 10 confrontos entre essas duas equipes, que tem jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o Bahia só venceu o América 2 vezes apenas e perdeu 3 e são outros 5 empates. Então nos últimos 10 jogos os resultados, o resultado mais comum é de empate, o que não vai servir de nada para o jogo de hoje para o Bahia e nem para o América. Ambos estão neste momento na zona de rebaixamento, o América está numa situação até pior do que o do Bahia, então se confirmar o resultado mais comum dos últimos 10 jogos, o América Mineiro e o Bahia vai sair muito prejudicado. Além disso, o América Mineiro só venceu o Bahia na Fonte Nova não, mas jogando na residência do Bahia, onde o Bahia está mandando seus jogos em casa, 2 oportunidades, e essas 2 oportunidades foi exatamente nesse conjunto de 10 jogos, nesses últimos 10 jogos foram que desses 3 triunfos que o América tem nesses últimos 10 jogos, 2 foram aqui em Salvador, vencendo o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o último Campeonato Brasileiro 2021 que o Bahia disputou, 4-3, um jogo que a gente lembra que o resultado real deveria ser justo, deveria ser 4-1 para o América. O Bahia achou 2 gols de Gilberto depois dos 45 minutos do segundo tempo, aos 47 aos 49, mas que reduziu ali, diminuiu a vergonha do Bahia naquele jogo, o ano que o Bahia inclusive foi rebaixado, mas o placar até os 45 minutos do segundo tempo estava de 4-1 para o América, uma goleada vexatória dentro de casa. O técnico daquele momento era o Dado Cavalcante. O Bahia, a última vez que venceu o América foi no campeonato anterior, no campeonato 2018, onde eles dois disputaram, o ano que o América foi o rebaixado. O América venceu seu jogo de casa e o Bahia venceu seu jogo de casa, seu jogo de Salvador, vencendo o América por 1-0, gol também de Gilberto. Olha aí o Gilberto, o nosso ex-centroavante matador, que se botar na balança com os que tem aí hoje, os 2 que nós temos aí hoje, acho que o Gilberto até melhor e quem sabe possa estar saindo do Cruzeiro aí pelos rumores da internet. Mas o América Mineiro, o Coelho Mineiro, que foi fundado inicialmente
com as cores verde e branca. Depois foi que ele colocou o preto ali, um ano depois de sua fundação, em 1913, foi que ele acrescentou o preto no seu uniforme. Seria então o Coelho Mineiro um time tricolor? Ele se diz alviverde, então que assim seja. Inclusive nunca mudou o seu escudo é o mesmo desde a sua fundação, e o nome América Mineiro foi escolhido a um sorteio, porque os fundadores não estavam entrando em consenso com relação ao nome do clube. E aí resolveram fazer um sorteio e deu América Mineiro, América de Minas Gerais, América Futebol Clube. E o seu escudo seguiu a mesma situação, também foi sorteio e se mantém o mesmo escudo desde então. Um escudo bem simples, inclusive, um escudo que não tem tanta presepada não. Falando um pouco do cenário recente do América Mineiro, clube que tem 16 títulos mineiros, e esses 16 títulos, 10 foram conquistados em sequência, lá em 1916 a 1925, o América Mineiro foi decacampeão mineiro, e depois disso ele só conseguiu 6 títulos. Então, dos 16 títulos que o América Mineiro tem, 10 foi conquistado em sequência, inacreditável. Mas aí o América meio que sumiu aí do cenário do futebol, porque só veio conseguir outros títulos pingado aí ao longo do tempo. O último campeonato mineiro ele foi até para a final, fez uma boa campanha, tirou o Cruzeiro na semifinal, foi para a final com o Atlético Mineiro, perdeu as 2 partidas e não conseguiu aí o seu título. Na Copa do Brasil ele fez uma campanha muito boa. Na Copa do Brasil ele já foi até a semifinal, foi até mais longe do que o Bahia já foi na história. O América Mineiro chegou aí à semifinal, mas acabou não conseguindo chegar à final. Ele que em 2022 conseguiu acessar a Libertadores depois de ter ficado na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro de 2021. Ano que ele marcou a sua melhor campanha nos pontos corridos aí, 53 pontos, coisa que o Bahia também jamais conseguiu, e ficou na 8ª colocação, conseguindo ir para pré-Libertadores. Uma excelente campanha do América Mineiro. Em 2022 ele repetiu o feito em relação a pontos, conseguiu novamente fazer 2022 fazer 53 pontos, mas ficou na 10ª colocação e foi para a Sul-Americana, campeonato que ele está disputando este ano, e fez uma boa fase de classificação, fez um bom campeonato e está nas 8ª de final disputando com o Bragantino, jogo que já aconteceu o primeiro jogo, o jogo na casa do América, que terminou em 1-1, ainda está em aberto, ou seja, o América Mineiro está disputando aí as atenções de 2 certames, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O jogo da Sul-Americana foi na quinta-feira. Pode-se dizer que o América Mineiro está um time um pouco mais cansado que o Bahia, que teve uma semana cheia, e depois da eliminação na Copa do Brasil só tem o brasileiro aí para chamar de seu, e está na mesma situação do Coelho Mineiro, um pouquinho menos pior, vamos dizer assim, porque o Coelho Mineiro esse ano faz um péssimo campeonato, tá ali na vice-lanterna da competição com 10 pontos, apesar de ter um jogo a menos que o Bahia. Ele tem 16 jogos, exatamente o jogo contra o Vasco, que é o lanterna, que está faltando aí nesse campeonato. Eles faltam se confrontar aí para saber quem é que vai ser o pior do campeonato, mas hoje ele tem outro jogo contra outro que também está ruim no campeonato. O Bahia, que tem 15 pontos, 3 triunfos apenas, o América tem 10 pontos, 2 triunfos apenas, e vê aí um confronto de desesperados. Enquanto o América tem aí 6 jogos que não vence. O último triunfo do América foi lá em 3 de junho, venceu o Cruzeiro, venceu o Corinthians por 2-0. O Bahia tem simplesmente 8 jogos que não vence. Nos últimos 17 jogos o Bahia venceu uma única partida. Tá um time totalmente desesperado, e apesar dos reforços, a gente não sabe até que ponto o treinador tem competência suficiente para armar uma equipe que vai conseguir vencer o América, já que o Bahia vem de 3 jogos sem sequer marcar um único gol. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. A gente termina aqui o raio-x do adversário. O time de hoje foi o América Mineiro, o Coelho Mineiro. É isso aí, bora Bahia, bora Barrutos. Veloso, fui!